Hi you, how's it going? Welcome back to our channel. Today I'm showing you how to practice different sentences using do, does, don't, and doesn't patterns. Really important. By the way, do you remember this class here? Yeah. Today we'll practice a lot of different sentences using these patterns, right? So let's get started. E aí, vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja show de bola. E hoje é uma aula que foi resultado do que vocês deixaram nos comentários. Foi bastante pedido nos comentários aí, de novo, os padrões. Eu quero entender esse inglês nativo, então como é que eu faço? Vamos estudar agora mais padrões que são super importantes para você estudar isso onde? Para você praticar onde? Na sua vida, qualquer pessoa, qualquer nível de influência vai repetir, vai usar esses caras todo santo dia. E a gente vai fazer hoje com não é um diálogo, é um texto de diálogo pequenininho que fala sobre uma entrevista de trabalho, a job interview, que é muito usado também, que aliás é uma linguagem muito útil, que a gente realmente usa no dia a dia. E o foco dessa aula não é tradução, não é significação de texto, são os padrões. A gente vai pegar esse texto, mas a gente vai ficar de olho colado nos padrões, é o padrão que vai importar para a gente nesse texto agora. E lógico que você, depois no final da aula, eu vou te dar toda a sequência deles com espaço para você repetir, ouvir, para você ter a manha de ouvir esse inglês nativo, aquele todo colado. Eu quero que você domine esses padrões tanto no ouvido quanto na boca. E é questão de prática. Não adianta você fazer só uma vez e achar que funcionou. Não, tem que ter exposição direta. Lembra nas aulas passadas que eu falei do 20 Review? Pelo menos 8 revisões em 20 dias. Você tem que se dispor. Promete para você que você vai alimentar seu cérebro, seu inglês, fazendo isso, e vai dar resultado positivo. Então, ó, já bora começar. Primeiro você vai só assistir um vídeo e escutar um áudio prestando atenção. Como a gente sempre faz aqui, de cara assim, não tem legenda, não tem tradução, não tem nada. Você vai ter que depender totalmente só do seu ouvido e das imagens meramente ilustrativas que você vai ver ali, tranquilo? Então você gruda aí seu ouvido no seu celular, tablet, na televisão, gruda aí prestando atenção. Se você tiver um lugar mais isoladinho para você ficar prestando atenção, melhor, longe de qualquer distração. Então agora você vai só ouvir e assistir, só isso. E tenta conectar, tenta ver o máximo que você consegue entender pelo áudio ligado às imagens que você está vendo, beleza? Bora! Richard is looking for a job. He walks into the interview room. The interviewer greets him and starts with the first question. Richard, do you have any experience or training in this field? He says, yes, I do. I worked for 3 years in a similar role. The interviewer continues, do you enjoy working in a team, or do you prefer working alone? I enjoy working in a team, Richard says confidently. Do you have any interests outside of work? The interviewer asks. Richard smiles, yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time. The questions shift to his personal life. Does your family support your career choices? Yes, they do, Richard answers. Now the interviewer asks, do you have any kids? Richard responds, yes, we do. We have 2 kids, a boy named James and a girl named Jenny. Do your parents live nearby? The interviewer asks. No, they don't. They live in the South, in a small city called Lancaster. Do you think you're ready for this position? The interviewer asks. I do, Richard says, his voice steady. I believe I have the skills and determination to succeed in this role. Finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Richard pauses for a moment before replying, there isn't much I don't enjoy, but I think I'm looking for a place where I can grow and take on new challenges. The interview ends, and Richard leaves the room, feeling hopeful about the opportunity. A gente ouviu esse áudio agora e assistiu uma vez só basta essa vez. Porque o objetivo não é entender tudo, a gente vai destrinchar o cara todinho agora. Mas o objetivo sempre de ouvir de primeira é a gente expor o nosso ouvido a esse inglês nativo e tentar aí conectar com as imagens. Mas o objetivo não é tentar entender tudo, porque agora a gente vai ver realmente tudo, frase a frase. Mas qual é o nosso objetivo nessa aula? Não é tradução do texto, significação do texto todo, é focar nos padrões. A gente vai treinar aqui os padrões. Então já bora aí para a nossa primeira frase aí. Richard is looking for a job. He walks into the interview room. The interviewer greets him
and starts with the first question. Estou acompanhando aqui com o meu computador. Já está aí na sua tela aí, ó, a tradução, a significação dessa frase toda. Porque o nosso objetivo hoje aqui é ver os padrões, não é só ver tradução de frase ou a significação de um texto, mas sim os padrões, beleza? Essa é uma entrevista de trabalho, o job interview. Você já fez uma entrevista de trabalho em inglês? Como é que foi? Você foi bem, foi mal, nunca fez? Eu lembro de um amigo meu que muito tempo atrás ele foi fazer na Motorola. Eu lembro que para a vaga ele tinha me falado que exigia um certo tipo de experiência que ele tinha, mas ele sentia, cara, eu não tenho a experiência suficiente para o que os caras estão pedindo. Mas como o inglês dele era muito bom, a gente conversava, batia o papo. Não era inglês assim, o cara avançado, aquele considerado avançado, né, nos padrões que a gente espera, mas o inglês dele para se virar e começar e depois entrar na empresa e desenvolver, para mim eu acho que estava sensacional, maravilhoso. Foi chamado para a entrevista, fez a entrevista, não passou, não preencheu os requisitos para a vaga que ele queria. Mas olha o que aconteceu. O cara, o entrevistador, falou, pô, seu inglês é muito legal, eu vou te colocar em outra posição que a gente tem interesse, que você pode usar assim o seu inglês. E lá ele ficou por muitos anos. Quer dizer, você não precisa ter inglês ferradão, o maior das galáxias, para você pegar uma vaga de emprego. Essa é uma das experiências que eu já vi. Tem várias experiências que eu já vi disso nos meus 13 anos lecionando. Várias pessoas que, mesmo com inglês não tão avançado assim, conseguiram passar em entrevista de emprego, conseguiram o trampo e estão usando o inglês dentro do trabalho. Quando falarem para vocês assim, ó, se você não for advanced, se você não for ferradão no inglês, você não vai conseguir, cara. Não, você não vai conseguir nada. Não vai por essa. Confia no inglês que você tem e aumenta esse inglês todo dia. E é por isso que a gente está aqui. O inglês abre portas. Eu já vi várias pessoas se dando bem com o inglês em empresas, principalmente em promoção, com certeza. Eu vou contar umas experiências aqui durante as aulas, dos próximos vídeos, de cara que se deu bem, que se deu mal. Por causa de quê? Por causa de inglês e por causa da falta de inglês também. Isso é real, não é papo furado não. Então bora continuar aqui para o nosso foco aqui, que são os padrões de hoje. Olha aí a nossa próxima frase, a próxima frase aí da conversação aí. Richard, do you have any experience or training in this field? Uma pergunta super comum se você está numa entrevista de emprego. Mas o que importa para a gente aqui é o padrão. Olha aí a significação, já vou pôr de cara aí. Olha aí a tradução, a significação da frase. Essa daí. Mas olha o padrão. A frase começa assim, ó. Do you have? A gente já viu isso em aulas anteriores. Lembra dessa aula aqui, ó? Essa aula aqui foi a primeira aula que a gente fez sobre do you have, sobre esse padrão do muito importante. Ele tem as negativas também. Mas vamos voltar para cá. Do you have? É o famoso. Você tem? Você tem? Do you have? Esse padrão você vai usar o resto da vida em um monte de situação diferente. Você tem grana, você tem tempo, você tem isso, aquilo. É o famoso do you have. Em qualquer nível de influência, você vai falar isso o resto da vida, com certeza. Olha aqui então, ele falou o seguinte, ele perguntou, do you have? Você tem any experience? Quer dizer, alguma ou qualquer experiência em um tipo de campo, em um field. Field aqui é no sentido de um campo de conhecimento, uma técnica. Então você tem alguma experiência no campo aqui, ou na área que a gente está pedindo? Essa então que é a significação. Mas vamos focar aqui o padrão que importa para a gente. Vamos lá. Esse do você já conhece, né? O que é o do? Do é um verbo auxiliar que está auxiliando o verbo principal da frase. Aqui nessa frase, do you have? O verbo principal é o verbo have, o verbo ter. Então se eu vejo do ali, o que eu já sei? Ele está auxiliando o verbo principal. E uma coisa fundamental, é uma pergunta e está no presente. Quando o do, o does, quando eu vejo ele na frase, ele já me mata isso. Você já sabe que uma pergunta você vai mudar a entonação de voz. Você não vai perguntar, do you have? Do you have? Você muda a entonação de voz. Então agora, vamos ver algumas outras frases que envolvem esse padrão que a gente já sabe. Do you have? Olha aí. I don't think you're ready Do you for have any this. experience or training in this field? Do you have any questions? Olha aí duas frases legais para a gente praticar, tanto o padrão em si dentro do contexto da frase, quanto a pronúncia, que a gente sempre faz importantíssimo. Eu quero que você manje também da pronúncia, para você treinar inclusive a pronúncia e o ouvidão também, tem que expor pra caramba. Vamos lá, vamos fazer junto, eu falo, você repete, hora de falar. Vai para um cantinho aí e põe para fora. Fale em voz alta, não resmunga não, fala mesmo, bora lá. Do you have any experience or training in this field? Field. Mais uma vez. Do you have any experience or training in this field?
Maravilha? Agora, se você ouvir um nativo falar isso aqui, ele não vai falar assim, do you have? Ele vai juntar a famosa conexão. Do you have? Do you have? Repete aí. Do you have? Do you have? Maravilha. E a segunda pergunta é o seguinte. Do you have any questions? Vamos junto. Repete aí. Do you have any questions? Cueca, cueca, cueca. Questions. Questions. Do you have any questions? Repete aí. Do you have any questions? Maravilha. No final da aula eu vou botar tudo para você treinar de novo. No seu esquema lá para você poder fazer o 20. Lembra do 20 Review? Você rever pelo menos 8 vezes tudo isso nos próximos 20 dias. Vai grudar, você vai memorizar, vai naturalizar esse negócio, beleza? Bora para a próxima frase. He says, yes, I do. I worked for 3 years in a similar role. Maravilha. Essa última palavra aqui, role, você, ó, vamos junto. Role. Força aí. Role. Role. Role é como se fosse aquele papel que o ator, que a atriz faz. Role pode ser um papel, pode ser desempenhar uma função. Um role, beleza. Agora já vamos colocar aí. Olha aí a tradução, olha aí a significação da frase. Já vamos colocar de cara. Mas o que importa pra gente aqui é o padrão. A gente está falando do padrão que usa do, does. Olha na resposta. Ele falou, yes, I do. O que esse do está fazendo assim ali? Ele está se relacionando esse do. Ele está se relacionando com o verbo que foi colocado na pergunta. A pergunta foi, do you have? Você tem? Ele pode responder, yes, I have. Sim, eu tenho, usando o mesmo verbo. Ou ele pode substituir, trazer o mesmo sentido do verbo dentro do quê? Do auxiliar. Então, em vez de falar have, eu posso usar o auxiliar do. A pergunta foi, do you have? Yes, I do. Sim, eu tenho. Porque a pergunta foi have. Então, ou seja, eu não preciso repetir o verbo novamente na resposta. Eu posso colocar o quê? Só auxiliar. O auxiliar, então, vai trazer todo o sentido que estava na pergunta, quer dizer, o verbo principal anterior. Sem problema, todo mundo usa. Então, eu posso fazer assim, do you have money? Yes, I do. Ou então, eu posso responder, do you have money? Yes, I have. Não tem problema nenhum. Então, o do aqui é auxiliar sendo usado para substituir, para trazer o mesmo significado do verbo que foi usado na pergunta anterior. Por isso que ele falou aqui, ó, yes, I do. I do o quê? Eu tenho. Tenho o quê? O que ele falou lá, né? Experiência no campo de trabalho, na área de serviço lá. Yes, I do. I worked, que é o passado. Já vamos fazer então aqui a nossa pronúncia. Vamos lá, eu falo, você repete. Hora de pronunciar, vamos lá. He says, yes, I do. I worked, olha o ED no final, worked. Olha lá, worked. I worked for 3 years in a similar role. Role. Vamos juntar, repete aí. He says, yes, I do. I worked for 3 years in a similar role. Olha a próxima frase aí. The interviewer continues. Do you enjoy working in a team or do you prefer working alone? E aí, qual a significação dessa frase? Já está aí, porque o nosso foco aqui hoje não é a tradução, não é a significação. Nosso foco aqui hoje são os padrões. Vamos lá. Do you enjoy? De novo, está usando o mesmo auxiliar que usou nas duas anteriores. Olha o do de novo aí, ó. Do you enjoy? Então, de novo, se o do é um auxiliar, ele está auxiliando o verbo principal da frase. Qual é o verbo principal da frase aqui? Enjoy, que é o verbo curtir, aproveitar, né? Gostar. Do you enjoy? Você curte, você aproveita, você gosta, nesse sentido aqui. Do you enjoy working in a team? Você curte, você gosta de trabalhar em time, você prefere, tipo, trabalhar sozinho, ser mais isolado na sua? Pergunta muito comum em entrevistas de emprego. Isso aqui você pode até memorizar, que é super importante mesmo. Do you enjoy? Então, mais uma vez, a gente do, usando como auxiliar, que é o nosso padrão, e o verbo lá, do you enjoy, do you have, do you go, nesse padrão que a gente já viu várias vezes aqui em algumas aulas. Sensacional. Então, vamos fazer agora aqui a nossa pronúncia. Vamos junto. Eu falo, você repete. Repete aí mesmo, vai lá. The interviewer continues. Do you enjoy working in a team? Or do you prefer working alone? Ok? Vamos juntar. The interviewer continues.
Do you enjoy working in a team? Or do you prefer working alone? Beleza? Repetiu? Põe pra fora aí. Depois você treina mais no final da aula que eu vou deixar tudo em sequência. Você vai ter tempo para fazer isso. E tem que fazer. Vamos lá. Do you enjoy working for the council? Do you enjoy working for the council? Olha aí a próxima frase. I enjoy working in a team, Richard says confidently. Maravilha. Olha aí a significação, já está aí de cara. O que temos de importante aqui? Em termos de entrevista de emprego, esse tipo de nomenclatura, de palavreado, é importante essa expressão aqui. Working in a team, que é trabalhar em equipe. Working in a team, trabalhar em equipe. É um padrão, na verdade, é um padrão. I like working in a team, I love working in a team, trabalhar em equipe. Então, bora seguir aqui para a nossa próxima frase, porque o importante hoje é o padrão do does. Olha a próxima frase aí. Do you have any interests outside of work? The interviewer asks. Maravilha. Olha a significação, já viu o que significa aí. Agora, o que interessa pra gente aqui é o padrão. Olha o padrão. De novo, do you have? A gente já tá careca de saber esse cara, né? Do you have? Você tem? Do you have? Vamos então já para nossa pronúncia. Repete aí. Hora de falar, põe para fora. Do you have any interests outside of work? The interviewer asks. Repetiu? Agora tem uma coisa interessante aqui, ó. Quando você ouvir o nativo falar isso tudo colado, ele vai colar o seguinte, ó. Outside of work. Outside of work. Vamos junto. Outside of work. De novo. Outside of work. Outside of work. Ok? Do you have any interests outside of work? Do you have any interests outside of work? E aí já vamos para a próxima frase. Richard smiles. Yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time. Maravilha. Então ele falou aí o que ele gosta de fazer no tempo livre, o hobby, o que ele faz no spare time, no tempo que ele não está trampando. Então ele falou assim, ele dá um sorriso e fala, sim, eu curto, eu amo, né? Eu acho muito legal, gosto mesmo de andar, fazer uma caminhada e fotografia. Isso que ele gosta. A tradução está aí, a significação está aí. Mas bora pro que interessa para a gente nessa aula. De novo, o quê? É o padrão. Olha como ele responde, já vimos isso antes. Yes, I do. O que ele perguntou? Do you have any interests? Do you have any? Quer dizer, você tem de novo o padrão. Ele responde o quê? Com o auxiliar. Do you have? Yes, I do. Do you have? Yes, I do. Tranquilo, é o mesmo padrão de antes. A gente vai colocar isso na cabeça e usar todo dia, porque é assim que os caras usam. Vamos aí pronunciar? Eu falo, você repete aí. Vamos lá, vamos junto. Yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time. Bora conectar? Vamos lá. Richard smiles. Yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time, in my spare time. Então, ó, já bora aí para a próxima frase. The questions shift to his personal life. Does your family support your career choices? Pergunta bonita. O que tem de diferente aqui nessa frase? No nosso intuito aqui de ver os padrões. Ah lá, does, está começando com um auxiliar diferente. Até agora a gente vê o do, toda hora. Agora está usando o does. O que é esse does? Se eu tenho does, eu já sei que ele é auxiliar, que está fazendo uma pergunta, no final da frase vai ter uma interrogação, e de que o verbo principal está no presente. Tanto do quanto does, quando eu vejo na frase, já me diz isso. Maravilha. Já muda a minha entonação de voz, porque é uma pergunta. Maravilha. Então, quando é que eu vou usar o does? Quando eu estou me relacionando, quando eu quero conectar na frase aos pronomes he, she, it. Eu uso o does para fazer perguntas nas negativas também, nas positivas também, para responder positivamente. Então, se eu quero falar pensando nos pronomes he, she, it, eu uso does. Quando aqui está falando does your family, esse your family, sua família, considerando o quê? Uma unidade familiar, um singular. Does it, does your family. Por isso que eu estou usando does aqui. Does your family support your career choices? É isso aí. Agora, vamos ver já a pronúncia desse cara, porque tem uma diferença aqui. Vamos junto aqui, ó. Does your family, repeat. Support your career choices. Mais uma vez, ó. Does your family support
your career choices? Mas quando você ouviu o nativo falando, ele vai fazer aquela conexão. E esse does your family, does your, vai sair um som assim, ó. Does your. Repete. Does your. De novo. Does your family. Conecta, vamos lá. Does your family. O que é importante aqui? Usando esse does, que a gente pratique com mais padrões, usando esse does para ficar na nossa memória a longo prazo. No final da aula, como eu estou falando, você vai ter essa sequência legal. Mas vamos ver uma frase aqui, ó. Escuta isso aí. Does she walk? Does she talk? Mais duas frases usando o auxiliar does. Por quê? Porque eu estou usando qual pronome? She, ela. Does she walk? Ela anda. Does she talk? Ela conversa, ela fala. Esse que é o sentido. Does she? E você já muda a entonação. Vamos comigo, repete. Does she walk? Does she talk? De novo. Hey, does she walk? Does she talk? Ok, no final você vai ter tudo isso para você poder repetir com o tempo e praticar e naturalizar essa coisa. Bora continuar aí. Próxima frase bem curtinha, ele responde, tá aí, ó. Yes, they do, Richard answers. Maravilha, ele responde assim. Quer dizer, a sua família te apoia? Aí ele responde, yes, they do. Mas percebe, peraí, na pergunta tá assim, ó. Does your family? Estou usando o auxiliar does. Does your family? Ele responde, yes, they do. Está usando do, o outro auxiliar. Por quê? Porque na pergunta, quando ele falou, does, o entrevistador, does your family, a sua unidade familiar, como se fosse considerando uma unidade familiar, does your family, beleza. E na resposta, o que o Richard ele se referia ao quê? Yes, they do. Eles o quê? Eles me apoiam. Quem que é esse eles aqui? A família. Mas agora considerando a esposa e os dois filhos. Então já estou utilizando aqui o do, porque estou usando o pronome they. Tudo a ver, tranquilamente. Então você fez uma pergunta com does e o cara responder com do. Tranquilo, maravilha? Yes, they do. Sim, eles o quê? Mais uma vez o do substituindo o sentido do verbo que estava na pergunta anterior. Qual que era o verbo? Support, que é o verbo apoiar. Então na resposta é they do. They support me. Eles me apoiam. Então they do. Do substituindo já o verbo. Eles me apoiam. Tranquilamente, super usado esse negócio. Aí o entrevistador continua e ele fala a próxima frase. Now the interviewer asks, do you have any kids? Uma pergunta, sabe, quase que coloquial, mas para quebrar o gelo. Você tem crianças, você tem filhos, mas o kids usado num sistema mais informal, já para quebrar um pouco o gelo. Do you have kids? Você tem crianças, né? Então, olha aqui, que interessante. Começou com o quê? Com do. Olha o auxiliar do. Porque estou usando o quê? O you, que é o pronome. Ou seja, do you. You have. De novo, mais um padrão super usado. Quando você perguntar, você tem? Do you have? Do you have? Mais uma vez, esse padrão já repetitivo. Já revisamos milhões de vezes. Maravilha. Já está na sua memória naturalizado dentro de você. Quando você escuta. Do you have? Já sabe que está perguntando se tem alguma coisa. Do you have any kids? Você tem criança? Você tem alguma criança? Você tem algum filho em casa? Do you have any kids? Vamos repetir aí? Vamos junto. Do you have any kids? Como é que você vai ouvir o nativo falando isso? Do you have? Do you have? Do you have? De novo. Do you have? Do you have? Aí o Richard responde assim. Richard responds, yes, we do. We have two kids. A boy named James and a girl named Jenny. Maravilha? Olha aí, já está aí a tradução, já está a significação dessa frase. Ele responde mais uma vez com auxiliar. Qual auxiliar? Do. Sim, nós, agora a família, eu e minha esposa, temos, nós temos. Mas o verbo have não está escrito aqui, está auxiliar do. Porque novamente o do está substituindo, representando o sentido do verbo que foi usado na pergunta anterior. Do you have? Yes, I do. Yes, I have. E mais comum, yes, I do. Maravilha? Yes, we do. Só que nós temos, eu e minha esposa. E aí tem a tradução, a significação. Nós temos dois filhos. Um chamado James, outro chamado Jenny. Maravilha. Mas vamos agora fazer o quê? Pronúncia. Eu repito, você fala em voz alta aí. Vamos lá.
Richard responds, yes, we do. Mais uma vez, yes, we do. We have 2 kids. A boy named, named, junto, named, beleza? A boy named James and a girl, força aí, girl, world, até dá cãibra, girl, vamos junto lá, a girl named Jenny, ok? Vamos conectar, yes we do, we have 2 kids, a boy named James and a girl named Jenny. Fechou? Beleza. Então agora já vamos pro próximo aí. Agora o entrevistador continua. Do your parents live nearby? The interviewer asks. Olha aí, já temos a significação, já tá aí rapidinho, ó. Conseguem perceber que é muita repetição e cada vez que você repete, você revisa, você coloca mais ainda na sua memória de longo prazo e isso fica naturalizado, fica marcado. Se ouve isso, o gringo fala isso 500 por hora e você mata, você entende, o seu cérebro entende aquele som, é só um som e você entende aquele som sem nenhum tipo de trava, nem nenhuma tradução mental, é de cara, beleza? Vamos junto. Do your parents live nearby? Repeat. Do your parents live nearby? Beleza? Agora olha que interessante aqui, por que ele usou do? Porque your parents é o quê? Seus pais. Aliás, parents é aquele cara que parece, mas não é. Parents é o quê? Pais, mãe e pai, os genitores, pais. E como é que eu falo então parentes em inglês? Relatives. Relatives é aquele que parece, mas não é. Então vamos lá. Do your parents live nearby? Beleza? Agora esse verbo aqui, cuidado, o verbo live é o verbo viver, o verbo morar. Agora percebe a pronúncia, live. Agora esse verbo aqui, ó, leave. Live, leave. O verbo leave é o verbo abandonar, deixar, ir embora. Live, leave. Então, do your parents live nearby? Beleza? Então agora vamos praticar isso aí. Repete comigo. Do your parents live nearby? Ok? Bora para a próxima. Olha a resposta aí. No, they don't. They live in the south, in a small city called Lancaster. Ok? Já está aí a tradução, já está aí a significação, para você saber o que é. Vamos lá. Primeira parte. No, they don't. Agora eu estou usando o auxiliar don't, do, com o negativo. A gente já viu que o do mais o not faz o don't, que é o negativo. Eu vou negativar o verbo. Qual foi a pergunta? Do your parents live? Se eles moram. Então eu estou me relacionando ao verbo live, que é o verbo morar. Olha na resposta. No, they don't. Eles não o quê? Não moram lá. Percebe? O don't está substituindo, tanto positivo como negativo, o sentido do verbo da frase anterior, que é o verbo live, que é o verbo morar. Não, they don't. Eles não vivem. Ele poderia ter respondido, no, they don't live. Mas ele preferiu fazer o quê? Somente o auxiliar. No, they don't. Super prático. Se o inglês puder cortar e puder fazer a coisa mais resumida, ele vai fazer. No, they don't. Não, eles não. Não o quê? Não vivem. Ok? They live in the south. Eles moram no sul. Agora vamos aqui fazer a pronúncia? Vamos junto aí. Eu falo, você repete. No, they don't. They live in the south. In a small city called Lancaster. Ok? Vamos juntar mais. No, they don't. They live in the south. In a small city called Lancaster. Ok? Bora para a próxima. Agora o entrevistador continua. Do you think you're ready for this position? The interviewer asks. Agora a pergunta mais séria. Espera um pouquinho. Thank you. Do you think? Você acha? Você pensa? Esse é um padrão, outro padrão completamente usado. Do you think? Repete aí. Do you think? Do you think? Você acha? Você pensa? Ele pergunta. Do you think you're ready? Você acha que você está pronto? Pergunta bem legal numa entrevista de emprego. Você acha que você está pronto? Do you think you're ready? Beleza? Então agora vamos fazer a pronúncia? Repete junto aí comigo. Do you think you're ready for this position? The interviewer
asks. Maravilha? Vamos juntar um pouco mais. Do you think you're ready? Conexão. Do you think you're ready? Mais uma. Do you think you're ready? Do you think you're ready for this position? No final da aula você vai poder treinar mais, que eu vou deixar isso lá. Agora, normalmente você vai ouvir essa coisa conectada. Do you think? Do you think you're ready? Do you think you're ready? Hey, do you think you're ready? Do you think you're ready? Ok? A gente tem que acostumar. Você não precisa necessariamente repetir assim, mas é importante entender quando os caras falam isso, tudo conectado. Bora continuar. Aí o Richard responde, yes, I do, Richard says with his voice steady. I believe I have the skills and determination to succeed in this role. Frase linda, quase romântica, de chorar. Maravilha. Numa frase, falar essa frase, eu acho que numa entrevista de emprego soa bonito, soa cool, sei lá, vamos lá. Yes, I do. Olha, de novo, yes, I do sozinho. Quer dizer, você acha, do you think? Do you think? Yes, I do. Ele poderia ter falado, do you think? Você acha? Yes, I think. Poderia ser, mas usou novamente o auxiliar. Yes, I do. Richard says, his voice is steady. O cara tá firme lá. I believe I have the skills and determination to succeed in this role. Tá aí a tradução, tá aí a significação. Mas o nosso foco aqui é o nosso padrão hoje aqui, beleza? Mas e se a resposta do Richard tivesse sido negativa? No, I don't. Em vez de falar yes, I do. No, I don't. Aí você vai usar o formato negativo. Olha essa frase aí. I don't think you're ready for this. I don't think you're ready for this. I don't think you're ready for this. Uma frase bem comum. Eu não acho que você está preparado para isso. Eu não acho que você está pronto para isso. Uma frase muito comum. Vamos repetir junto? I don't think you're ready for this. Essa frase vai estar no final também, para você poder praticar ela. Agora, vamos ver como é que o nativo vai pronunciar essa coisa. I don't think. I don't think. Repete aí. I don't think. I don't think. Põe pra fora. I don't think. O último é para conectar. I don't think you're ready. I don't think you're ready. I don't think you're ready. Ok? Maravilha? Bora continuar. Finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Agora está perguntando, tem alguma coisa que você não gostava do seu trabalho anterior? Olha aí, já está a tradução, já está a significação aí. Qual é o nosso foco aqui? Aqui você tem don't enjoy, no meio da frase lá, no meio da pergunta. Don't enjoy. É o padrão que a gente já conhece, negativo, do, com not. Don't enjoy. Então se eu falo enjoy, curto, gosto. Don't enjoy, não curto, não gosto. Sem precisar mexer no verbo. É só colocar o auxiliar indo. É bom ter auxiliar, porque eu não preciso mexer nas conjugações do verbo. Em muitos casos, sensacional isso. Então vamos lá, vamos falar junto aqui, ó. Vamos lá junto. Finally, repeat, finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Bora conectar? Finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Ok? Próxima frase, mais longa. Richard pauses for a moment before replying. There isn't much I don't enjoy, but I think I'm looking for a place where I can grow and take on new challenges. Uma frase bem bonitinha, quase padrão para você falar numa entrevista de emprego. Talvez o que o cara queria ouvir ou não sei, depende da jogada lá. Olha aí a tradução, a significação, já está aqui, você pode checar. E a nossa última frase é essa aqui. The interview ends and Richard leaves the room, feeling hopeful about the opportunity. Ele quer o trampo, ele está esperançoso que ele vai conseguir isso. Tá aí a significação, tá aí a tradução. Então a gente estudou aqui, a gente viu um pequeno diálogo sobre uma entrevista de trabalho, onde a gente tem aqui os padrões do, does, que a gente vai usar pra caramba no resto da nossa vida de inglês, qualquer pessoa vai usar isso. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou rolar de novo o diálogo, você vai assistir, vai ouvir, e agora com as legendas. Vê aí a diferença de você ter mais entendimento agora, que inclusive você sabe o que significa. Olha aí e já volto. Richard is looking for a job.
He walks into the interview room. The interviewer greets him and starts with the first question. Richard, do you have any experience or training in this field? He says, yes, I do. I worked for 3 years in a similar role. The interviewer continues, do you enjoy working in a team, or do you prefer working alone? I enjoy working in a team, Richard says confidently. Do you have any interests outside of work? The interviewer asks. Richard smiles, yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time. The questions shift to his personal life. Does your family support your career choices? Yes, they do, Richard answers. Now the interviewer asks, do you have any kids? Richard responds, yes, we do. We have 2 kids, a boy named James and a girl named Jenny. Do your parents live nearby? The interviewer asks. No, they don't. They live in the South, in a small city called Lancaster. Do you think you're ready for this position? The interviewer asks. I do, Richard says, his voice steady. I believe I have the skills and determination to succeed in this role. Finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Richard pauses for a moment before replying, there isn't much I don't enjoy, but I think I'm looking for a place where I can grow and take on new challenges. The interview ends, and Richard leaves the room, feeling hopeful about the opportunity. Qual é a minha sugestão para você agora? Lembra do 20 Review? Eu sugiro que você repita, você revise todo esse diálogo, repetindo na boca, principalmente ouvindo muito, expondo muito, se ouvindo, vendo a conexão, aquele inglês todo grudado também, repetindo, no mínimo 8 vezes nos próximos 20 dias. Eu quero que você tenha resultado efetivo, mas você tem que fazer esse esforço. Você tem que ouvir e repetir por pelo menos 8 vezes nos próximos 20 dias. Faz isso, deixa nos comentários, eu quero ver como é que está o seu resultado, como é que está o seu aprendizado, a sua pegada no inglês. Então aqui no final da aula eu vou colocar de novo todo esse diálogo, todo esse texto, só que com o seguinte esquema. Você vai ouvir a primeira frase, vai ter legenda, você vai ouvir a primeira e vai ter um espaçozinho de alguns segundos para você repetir. Você não precisa nem clicar, deixa só rolar. Depois tem a próxima frase, mais um espaçozinho que você repete, não precisa pausar, deixa assim, até o final. Inclusive com as frases que a gente viu aqui, as frases de exemplo que não estão aqui dentro do nosso diálogo, dentro do texto, as frases a mais. Então você escuta um tempinho para repetir, escuta a próxima, um tempinho e repetir. Faça isso pelo menos o quê? Quantas vezes? 8 vezes em dias espaçados durante os próximos 20 dias. Eu quero que você coloque todo esse conhecimento, o som das palavras, a pronúncia na sua memória a longo prazo. Faz isso, porque tudo aquilo que você revisa, o seu cérebro valoriza. Mas antes de acabar aqui, eu quero agradecer, porque agora a gente já passamos de 15 mil inscritos, ó, que maravilha! Muito obrigado, e eu não podia deixar de acabar essa aula sem pedir para você fazer o quê? Se inscrever aqui no canal, faz parte aqui da família, está crescendo, deixa seus comentários, eu estou tentando responder todo mundo, porque o seu comentário ajuda o do outro. Então se inscreve aí, se foi útil, se for legal, ó, dá um like aí e aperta esse botão de inscrever, faz parte da nossa família aqui. Tem muita coisa para acontecer aí, tem muita coisa boa para vir ainda, ok? Conto contigo. See you on the next one. Agora pratica aí agora, nos últimos minutos, com o áudio aqui todo separadinho, prontinho para você ouvir e repetir na boa. Mamão com açúcar, ok? See you later. Bye. Richard is looking for a job. He walks into the interview room. The interviewer greets him and starts with the first question. Richard, do you have any experience or training in this field? He says, yes, I do. I worked for 3 years in a similar role. The interviewer continues, do you enjoy working in a team, or do you prefer working alone?
I enjoy working in a team, Richard says confidently. Do you have any interests outside of work? The interviewer asks. Richard smiles. Yes, I do. I enjoy hiking and photography in my free time. The questions shift to his personal life. Does your family support your career choices? Yes, they do, Richard answers. Now the interviewer asks, do you have any kids? Richard responds, yes, we do. We have 2 kids, a boy named James and a girl named Jenny. Do your parents live nearby? The interviewer asks. No, they don't. They live in the south, in a small city called Lancaster. Do you think you're ready for this position? The interviewer asks. I do, Richard says, his voice steady. I believe I have the skills and determination to succeed in this role. Finally, the interviewer asks, is there anything you don't enjoy about your previous job? Richard pauses for a moment before replying, there isn't much I don't enjoy, but I think I'm looking for a place where I can grow and take on new challenges. The interview ends, and Richard leaves the room, feeling hopeful about the opportunity. Do you have any experience or training in this field? Do you have any questions? Do you enjoy working for the council? Do you have any interests outside of work? I don't think you're ready for this.